uma vez estamos aqui à mesa com Simone Braça e graças a Deus pela sua companhia. E nós estamos aqui com uma convidada para lá de especial, a nossa secretária de Educação de Pindamonhangaba, professora Luciana Ferreira. Será que a Bíblia se importa com conhecimento, com aprendizado do ser humano, do indivíduo, da criança, do adolescente, do jovem, do adulto? Claro que sim. Por isso que nós estamos aqui com a Bíblia aberta e o nosso programa traz a essa contextualização de mostrar que a Bíblia é um livro atual. Todos os assuntos, nós encontramos aqui. Vou mostrar para você. Olha, em toda a Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, nós temos aqui versículos, mais de 162 versículos que falam sobre a palavra conhecimento, sabedoria e aprendizado. Mas é claro que o tempo não nos permite falar sobre todos eles. Mas eu estou aqui com Provérbios, no capítulo 1, no verso 5, que fala o seguinte, olha só, se você tiver a sua Bíblia, abra ela e você vai conferir comigo. Provérbios no 1, 5. Que o sábio ouça e cresça no aprendizado, e aquele que entende obtenha orientação. E ainda em Provérbios 18, 15, está escrito assim: um coração sábio e inteligente adquire conhecimento, e o ouvido dos sábios busca mais conhecimento. Olha, e um tema muito oportuno, porque nós estamos aí saindo de um isolamento social, de uma pandemia, né? Ainda não é pós-pandemia, mas nós estamos saindo aqui de um isolamento social, onde muitas crianças e adolescentes e jovens ficaram sem poder estar frequentando a escola, e com certeza vários danos aconteceu, lógico, né? Nós sabemos disso, não podemos fechar os olhos para isso, mas nós estamos aqui com vários desafios na área da educação. E com certeza, você que tem alunos, filhos em casa, que são alunos, né? Sofreram esse impacto no aprendizado dessa criança, desse adolescente, desse jovem. Sim, porque o universitário também sofreu esse impacto e a gente tem que se preocupar também com isso. E nós estamos aqui com o tema, hoje, a Bíblia e a educação. Deus se importa, sim, com o seu aprendizado, com o seu conhecimento. Mesmo porque, professora Luciana, como que nós vamos entender os princípios, como que nós vamos entender a Bíblia, como nós vamos ter condições de ler, interpretar, se nós não tivermos conhecimento, se nós não tivermos passado pelas salas, né, das escolas, das universidades. Então, a Bíblia tem a ver, sim, se preocupa Deus, se preocupa, sim, com a sua educação. Nós estamos, então, com a professora Luciana e nós vamos estar aqui conversando nesse bate-papo informal. Professora Luciana, com todo esse isolamento social, como que fica aí esse retorno? Nós estamos aí retornando às aulas aqui em Pindamonhangaba, né, em todo o Brasil. E como é que fica a educação básica, Funde 1, Funde 2? Como é que você, na verdade, você é secretária do município, educação do município, então você tem aí a educação básica, né, sobre a sua responsabilidade. Como é que fica esse retorno aí? Como que está todo o protocolo, a expectativa? Fala pra gente. Eu agradeço imensamente poder compartilhar aqui as ações que estão sendo pensadas nesse retorno presencial. Como bem disse, né, a pandemia ela trouxe inúmeros desafios. Eu procuro usar até essa palavra, né, desafios e não problemas, porque é uma oportunidade para a gente rever questão de conceitos, também de valores, de procedimentos. E no tocante à educação, quando que poderíamos imaginar que crianças muito pequenas, como bebês ou até crianças do primeiro ano, estivessem no ensino remoto, fazendo a educação totalmente à distância, ainda mais no contexto da educação pública. A pandemia chegou
e fez esse convite que nós precisaríamos fazer alterações nas ações para continuar a atender a todas essas crianças com as quais a rede municipal atende. Em contrapartida, também os professores passaram a expor, né, as suas casas, a sua vida através ali da tela, da plataforma, enfim. E uma nova escola hoje se apresenta, porque a criança pequena, ela vem para a escola já com aquela prática de querer abraçar, de beijar o professor, né, a professora, que a nossa rede é composta em grande maioria por mulheres, e agora, sabendo que não pode, né? Então, é um novo processo de adaptação. Só que nós ficamos muito felizes de observar que já na primeira semana de agosto, que as aulas retomaram, a felicidade das crianças. Então, o que a gente vê? O papel da escola, que além de trabalhar os conhecimentos socializados, né, construídos ao longo da história, tem a questão das relações humanas, que é na escola que a gente encontra, né, com um amigo, com a professora que nos ouve e que dá aquele acolhimento. Por isso que hoje os documentos oficiais, como a Base Nacional, vêm falar das competências socioemocionais, que em paralelo com o aprendizado da leitura, da escrita e da matemática, nós precisamos favorecer esse respeito, agora esse acolhimento. Porque com a pandemia, a gente sabe que teve perdas em muitas famílias, ou sequelas em muitos dos profissionais, também nos familiares. E como que a gente pode abordar? Não adianta querer trabalhar o conteúdo escolar sem antes nós proporcionarmos esse acolhimento, né? Porque o ser humano ele é gregário, ele precisa desse contato, se sentir aceito pelo outro. Sim. Olha, professora Luciana, a Pindamonhangaba, ela tem sido destaque na nota do IDEB. E nós estamos aí, eu acredito que esse ano vai haver as provas, não é isso? E como que os professores estão se preparando para aplicar porque com certeza houve uma defasagem com relação, porque os pais, muitos pais, a gente sabe que na rede pública, até mesmo na rede privada, muitos pais não conseguiram acompanhar os seus filhos nas tarefas, nas atividades, porque às vezes há uma discrepância, muito tempo sem estudar, né? Outras crianças também não tinham acesso à internet, a gente sabe dessa realidade, infelizmente, dessa desigualdade social. E até mesmo na rede privada, a criança tem o acesso a tecnológico, tem um celular, mais de um aparelho, mas também os pais não estavam preparados também para manusear todos aqueles aplicativos. A gente sabe disso, né? Então, a gente volta já no próximo bloco para saber como é que fica esse preparo, retomar essa criança da onde ela parou. Com certeza, algumas crianças ficaram, sim, com dificuldade. A gente volta já. Olá, estamos aqui de volta com a professora Luciana, secretária de Educação de Pindamonhangaba. O que a Bíblia tem a ver com a educação, o aprendizado da criança, do adolescente e do adulto? Tem tudo a ver. Você leu aqui a palavra de Deus em Provérbios, que nós precisamos adquirir conhecimento sempre. O nosso coração ele tem que estar ali, sendo um coração sábio. Bom, professora Luciana, vamos lá. Como é que fica aí essa retomada, os desafios de recuperar? Será que vai ser possível, desses 2 anos parado, praticamente 2 anos, né? 1 ano e meio, vai ser possível recuperar essa criança, essa adolescente? Haverá sim a possibilidade, mas não num curto espaço de tempo. Nós sabemos, né, que pelas pesquisas levarão anos para que realmente possa ocorrer essa recuperação da aprendizagem. Só que o que o município vem fazendo para diminuir cada vez mais essa distância social que se acentuou agora com a pandemia? Então, nós vamos intensificar, né, projetos para que possam avançar na aprendizagem da criança, para que ela permaneça, né, com mais profissionais
apoiando no tempo de aula, como ações no contraturno escolar, em que aquelas crianças que apresentaram maior dificuldade, porque, Simone, no primeiro semestre foi feita uma entrevista, uma avaliação diagnóstica, e foram identificadas 2.006 crianças com uma grande defasagem de aprendizagem. E como você, né, anunciou, nós teremos no final do ano o SAEB, que avalia dentro do nosso público todos os alunos do 5º ano e uma amostragem dos alunos do 2º ano. Então, a gente não sabe o que vai ser apresentado, que tipo de conteúdo vai ser solicitado nessas avaliações no final do ano, frente à pandemia. Só que, de imediato, a rede municipal vai oportunizar que essa criança tenha atividade no contraturno escolar, como está sendo desenhado um projeto para que mais professores, outros profissionais possam intervir diretamente em sala de aula. Legal. Olha só, então temos que ficar atento a isso. Sabemos também, professora Luciana, que isso, toda essa dificuldade, esses desafios é nacional. Não é só Pindamonhangaba, nem Vale do Paraíba, São Paulo, é nacional ou mundial. Você bem colocou, né? A gente não pode regionalizar. E antes de mais nada, é preciso a gente, né, parabenizar os pais que, com toda a dificuldade posta pela pandemia, dentro às vezes da falta do aparelho tecnológico, do celular, do computador, buscavam, através de conversas com os professores pelos diferentes canais, auxiliar. Só que alguns, às vezes, não tinham a conclusão do ensino da educação básica para poder auxiliar de uma forma mais pontual, mais precisa. Mas, mesmo assim, procuraram contribuir, buscavam, né, esse contato com a escola e, a partir de agora, ainda mais, a criança, para ter sucesso na escola, precisa dessa parceria, sempre, família e escola. Sim, nós temos visto, né, ouvido também em Pindamonhangaba, essa questão da necessidade de apoiar mais ainda os professores, porque os professores, tanto os professores como os profissionais da área da saúde foram os super-heróis nessa pandemia. Sim. Eu digo que os professores, meu Deus, como assim? Tiveram que se reinventar, de se reestruturar e, com certeza, a carga horária de trabalho desse professor, eu tenho certeza que dobrou. Isso, professora, a gente também deve dar aplauso para os professores, porque tiveram que fazer em cursos também, fazer toda uma dinâmica, tiveram que renunciar horários com a família. Sim? Você confirma isso, professora? Confirmo e aplaudo mesmo os professores, porque não era a presença física deles na escola que denotavam que eles não estavam trabalhando. Ao contrário, né, a casa de cada professor se tornou a sala de aula e os horários não eram mais restritos à jornada atribuída, porque eles ficavam, às vezes, à tarde, noite, em qualquer horário, a responder, né, aqueles pais que, às vezes, num horário mais vago do trabalho, que pudessem, né, o contato, estavam buscando o contato com a professora para poder auxiliar. Então, os professores tiveram que ainda se qualificar cada vez mais. Como que eles dariam aula no ensino remoto? Como fazer com aquelas crianças que, mesmo com entrega de chip, outros materiais, ainda não tinham acesso à internet? Como realizar essa busca ativa para que nenhum aluno ficasse de fora? E ainda em contrapartida, nós tivemos dados do Conselho Tutelar do aumento de casos de violência contra a criança e adolescente, né, por N variáveis. E o professor, ele sensibilizado, às vezes com algumas procuras no privado, em também lidar com essa demanda, né, que vai além dos conteúdos curriculares. Sim, quando a gente fala sobre violência doméstica, as crianças, quando há filhos, né, quando há crianças, eles sofrem muito mais pela falta de estrutura emocional, né, do equilíbrio. E quando elas estão na escola, meu Deus, e quando você encontra esse cenário,
A criança já estava distante dos coleguinhas, onde a escola já era um escape para essa criança, para estar ali com a professora que dava todo aquele acolhimento a ela, mesmo ela sofrendo essa violência em casa. Tinha aquele momento de diversão com os coleguinhas, mas veio a pandemia, o isolamento social, essa criança ela ficou cada vez mais ali, cada minuto, segundo, escondidinha no seu quartinho, no seu mundinho, sofrendo tudo aquilo. E como que essa criança vai ter estrutura para adquirir e crescer naquele aprendizado? Impossível, né, professora? Então, as professoras foram, eu vi, né, eu presenciei, foram primordiais, foram peças fundamentais para ser aquele link com essa criança, com esse apoio. A gente volta já já no próximo bloco e nós vamos continuar falando sobre os desafios que estão aí por vir. Já está, com certeza, nós vamos finalizar esse período de pandemia, porque com certeza ninguém está aguentando mais, né, professora? Mas precisamos da ajuda de todos, precisamos da colaboração de todos, papai, mamãe, todos precisam ajudar nesse período aí de retorno às aulas. Voltamos já já. De volta aqui, programa Mesa com Simone Braça, nossa querida e amiga professora, secretária de Educação de Pindamonhangaba, professora Luciana. O que a Bíblia diz sobre a questão da educação? Olha, Deus se preocupa muito, claro, com certeza, é Ele que dá sabedoria ao homem, por que não ele ficaria fora dessa, né? Professora Luciana, estamos indo aí para o último bloco, como é que fica aí os protocolos, né? Eu gostaria que você falasse aí para os pais, de forma geral, não somente de Pindamonhangaba, você como a secretária de Educação, como uma gestora, com certeza isso está a nível nacional. O que você aconselha nesse retorno para que os pais fiquem tranquilos, né? Fiquem despreocupados, porque é importante esse retorno, sim. O retorno presencial, ele está sendo imprescindível, né, para esse cuidado do desenvolvimento, não só cognitivo, como emocional, social das crianças, e a rede municipal está preparada. Como bem disse a Simone, tem um protocolo que é de âmbito nacional e o Estado de São Paulo segue os protocolos do governo e a rede municipal desenvolveu um protocolo específico, ancorados em todas essas orientações legais, que está disponível no Educapinda, né, uma plataforma da Secretaria de Educação, e lá as escolas já estão, né, com distanciamento, nós ofertamos máscaras para todos os alunos, profissionais da educação, temos o álcool em gel, agora os tapetes sanitizantes, o distanciamento assegurado, enfim, são os procedimentos que já nesse longo tempo da pandemia espera-se ter sido incorporado por todos. Então a escola ela está sendo um lugar seguro porque ela está cumprindo esses protocolos. Então tendo essa parceria com a família que incentiva para que o uso de máscaras, o distanciamento aconteça, as aulas a gente espera para não poder mais ser suspensas, já que todos estarão no cumprimento dos protocolos. Olha, eu vi nas redes sociais que algumas escolas da rede municipal nos bairros aqui nosso de Pindamonhangaba, os professores, a gestão se preocupou muito em receber com muito carinho as nossas crianças. Eu vi que tinha muros pintados. Fala aí, Luciana, além, né, é o UP, né? Além de você já estar com todo esse protocolo, com todo o projeto pedagógico lá, as professoras todas já preparadas, mas tiveram escolas que teve esse OP aí, como é que foi? Isso foi um plus, foi uma surpresa, né, muito positiva para nós, que foi uma iniciativa de cada comunidade escolar, dos profissionais que no período que estavam sem alunos, eles se disponibilizaram a deixar num ambiente mais carinhoso para receber essas crianças que já estavam um tempo distantes da escola. Então foi algo que partiu dos próprios profissionais e que foi apoiado pela secretaria e que precisávamos dar essa visibilidade.
Agradeço por esse reconhecimento aos nossos profissionais, que por iniciativa deles tiveram esse carinho explicitado, transformado em prática na melhoria de cada unidade escolar. Isso é gestão humanizada, né? Então, está de parabéns todos os professores, a gestão, né? O nosso prefeito também, Pinda, tem uma atenção muito carinhosa com relação à educação, embora ele seja médico, né? Mas tem toda essa atenção e, é claro, com a gestão sobre a sua responsabilidade. Mas também, professora Luciana, eu vi pelas redes sociais, li também, que os professores receberam aí de prêmio, não sei se é prêmio, se foi presente, não sei o que foi isso, cursos, né, de pós-graduação gratuitamente. Isso procede? Como é que é? Procede para todos os servidores, não só da educação, da prefeitura como um todo. Isso, né, evidencia a característica de um líder, que é o crescimento de todos os seus servidores. Então, cada servidor, ele escolhe uma pós do seu interesse, lembrando que só é possível fazer a pós-graduação o servidor que já tenha concluído, né, a faculdade. E ninguém ficou de fora. Foi oportunizado todos os interessados, alguns estão concluindo ainda a inscrição essa semana, para poder iniciar as aulas. Olha, diante a um cenário de tempestade, de pandemia, diante de uma crise, né, mundial, a gente observa que nós, seres humanos, precisamos estar sempre preparados para crescermos, florescer diante a um deserto. Então, observe você, querido. A Bíblia diz o seguinte, olha, ser forte e corajoso, não desanime, não olha para trás. Então, imagina se os profissionais da educação, se a gestão se deixasse se envolver emocionalmente com tudo e ver todo esse cenário de pandemia, não tem saída, não vamos conseguir fazer nada, não tem estratégia. Não, a diferença está aí. Todos nós hoje temos o conhecimento, professora, com certeza, né? Você sabe disso. Hoje, desde a criança ao adulto, ao idoso, minha mãe tem 85 anos, ela já mexe em tudo, ela tem o WhatsApp, ela tem o YouTube, ela tem Instagram, tem Twitter, tem tudo, 85 anos, ela fica ali intertida com isso, as redes sociais. Hoje, o ser humano, nós temos o conhecimento na palma da nossa mão. A diferença, aí é que está, olha, que o sábio ouça e cresça no aprendizado, e aquele que entende obtenha orientação. Veja bem, a diferença, não sei se você vai concordar comigo, com certeza você vai concordar comigo. A diferença é você não só ter o conhecimento, mas você pôr em prática esse conhecimento. É você ter atitude. Porque não adianta a gente discursar, falar sobre fé, falar sobre que dias melhores virão, falar em autoestima, né? Falar em prosseguir, mas se na hora a gente não colocar em prática aquilo que a gente acredita, os princípios que a gente acredita. Eu quero agradecer aqui, Luciana, você já vai para as nossas considerações finais, agradeço a sua participação aqui conosco, porque sabe que uma secretária de educação tem 1001 problemas não, soluções, problemas, desafios, e está aqui, disponibilizou para estar aqui conosco. Então, Luciana, muito obrigada, eu agradeço, você fica aí para as suas considerações finais. Eu que agradeço imensamente por essa oportunidade e até ratificando o que você disse. Eu gosto muito de Bia, um psicanalista, que diz o seguinte: o que você fala tão alto que eu não escuto o que você me diz. Então, nós falamos pelas nossas atitudes e nossas ações. Que nós, adultos, saibamos dessa nossa responsabilidade diante das nossas crianças. É o que nós fazemos que educa mais do que as palavras. Se nós clamamos tanto por um mundo melhor, que a gente pare de culpabilizar sempre terceiros, que façamos a nossa parte.
que assim, um passo de cada vez, é possível nós construirmos esse mundo tão sonhado por todos, com a realização do trabalho de cada um. Olha, eu ainda completo aqui para encerrar aqui o nosso programa, Sérgio Cortella, um educador tremendo, admiro muito ele. Ele diz assim, olha, precisamos de esperança do verbo esperançar. Então, nós precisamos acreditar nisso. Então, que Deus abençoe a sua vida, mamãe, papai, olha, arregaça as mangas aí, acredite na educação, acredite sim que é possível retornar às aulas e precisa de um acompanhamento na vida escolar dos seus filhos, sim. Porque a própria Bíblia está dizendo aqui que nós precisamos crescer em conhecimento para sermos futuros profissionais e fazermos desta nação, de fato, uma nação brilhante, com cidadãos brilhantes, com profissionais de excelência. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada. E eu aqui profetizo bênção para o seu lar, para a sua casa e principalmente que os seus filhos sejam bem-sucedidos na vida escolar. Agradeço pelos nossos parceiros aqui de Pindamonhangaba, de Taubaté. Deus abençoe a todos nós.